Olá! Um dos sinônimos da cultura é o acalanto para a alma, principalmente nesses tempos difíceis de pandemia. Mas também por causa do coronavírus, relaxar com um show ou peça de teatro não tem sido tarefa fácil. De um lado, os artistas precisam de trabalho. Do outro, o governo tem a tarefa de administrar o recurso de fomento à cultura e ainda tem o lado do público, que, como dito antes, precisa de algo para acalmar a alma e o coração. Para debatermos todas essas variáveis, o Alesp Cidadania de hoje recebe a produtora e diretora cultural Denise Prado. Seja bem-vinda, Denise. Acho que a gente está sem... Oi? Seja bem-vinda, Denise. Obrigada, boa tarde. É muito bom poder estar aqui e a gente conversar sobre esse momento tão especial que a gente está vivendo na nossa cultura, né? Muito obrigada pelo convite. A gente é que agradece a participação aqui na Rede Alesp. A gente recebe também a cantora Nila Branco. Seja bem-vinda, Nila. Olá, boa tarde a todos, a vocês. Boa tarde, obrigada pelo convite, né? Tão especial para a gente falar um pouco da cultura, né? Da música, da arte, que é o que nos sempre. Denise, eu queria começar com você. Vocês estão fazendo um projeto juntas de mulheres cantoras falando do empoderamento feminino, que é muito bacana, muito importante. E esse projeto foi fomentado pelo PROAC, aqui do governo do estado de São Paulo. Eu queria saber qual que é a importância desses projetos, desses programas, nesse momento que vocês estão precisando de recursos e não tem público para conseguir efetivamente, não tem público presente para conseguir comprar o ingresso. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, o Conexão Mulheres do Brasil é um projeto que a gente vem trabalhando nele desde 2017. E em 2019, nós fizemos uma primeira edição, muito ali na raça, e se não fosse realmente esses recursos, o recurso da Lei Aldir Blanc, eu acho que nós não conseguiríamos colocar ele no ar da forma que nós estamos colocando nesse momento, né? Está muito difícil trabalhar, a cultura está pedindo socorro, está sufocada, né? Está ali no limite, quase que se afogando. E essa lei, a Lei Aldir Blanc, acaba trazendo um acalanto para os técnicos, para os artistas, para os músicos, para todo mundo que está envolvido no trabalho. Na verdade, foi assim muito surpreendente a maneira como a gente acaba não tendo a dimensão daquilo que da importância do que a gente está fazendo. Né? Quando a gente pegou a verba, quando nós começamos a montar o projeto e olhar para ele, nós falamos, uau, quanta gente a gente vai poder colocar aqui, pagar e trabalhar, né, nesse momento que é tão doloroso. Eu acho que o Conexão, ele tem esse papel. Em todo momento que desde a minha concepção do projeto, quando eu concebi o projeto lá atrás, a minha ideia era inclusão, agregar pessoas, empregar pessoas e principalmente mulheres, né? Porque a gente sabe que ainda nesse momento, mesmo no século XXI, as mulheres ainda sofrem aí as suas segregações, os seus preconceitos. Então eu falava, não, é um projeto para mulher, mas eu queria também que ele quero, né, que ele seja um projeto inspirador. Então, ele não é um projeto que compete com ninguém, ele não é um projeto que está competindo com nenhum coletivo. Não, eu quero que os coletivos venham para o nosso projeto, eu quero ir para os outros coletivos com ele. Sabe, é uma troca genuína mesmo. E a Lei Aldir Blanc proporcionou isso, né? Nossa, como é bom a gente poder ter esse fomento agora, né? É muito bom. Uhum. Nila, eu queria que você falasse também um pouco sobre essa importância dessas legislações
de âmbito tanto municipal quanto estadual e federal para ajudar vocês, profissionais que vivem da arte, né? Então, Lei Rouanet, o PROAC, Lei Aldir Blanc, como que essas legislações ajudam efetivamente? A Denise falou sobre a questão dos profissionais que estão, falou um pouquinho ali da questão dos profissionais que estão nos bastidores. Eu queria que você ressaltasse aí como que é importante para vocês que estão na frente e para quem está nos bastidores. Olha, é de uma importância vital hoje, né? Quando a gente olha para os lados, né? Olha as casas de espetáculo fechando, teatros fechando, não só agora, né? Agora realmente é uma questão de não ser possível sobreviver mesmo. Mas já estava acontecendo um movimento de a gente sentir as grandes casas de espetáculo. Eu que sou do ramo da música, né? A Denise é muito do teatro, trabalhou já com música também, mas a Denise é do teatro. Tem mais teatros tem mais casas, né, para teatro e tudo, mais possibilidades para o teatro do que para a música, né? A música vem sendo sufocada, né, por vários fatores aí que a gente tem acompanhado e tal. E a arte em si, no Brasil, ela vem sendo sufocada. E o que tem salvado a arte são os projetos culturais, né? Como você citou, a Lei Rouanet, a lei, o PROMAC, que é da Prefeitura de São Paulo, o PROAC, que é do Estado, Fundo de Cultura, e etc. E o PROAC agora, né, com essa possibilidade da Lei Aldir Blanc, que é o que nos está apoiando, né, que fez possível acontecer essa edição do nosso festival, de suma importância, de, assim, eu diria, da sobrevivência de vários profissionais, né, que a gente vem tentando fazer, mas, assim, como você faz, né? As lives patrocinadas só são dos grandes nomes, né, daqueles nomes dos figurões da música, né? Aqueles têm patrocínio fácil, mas a gente não. E as pessoas precisam entender isso, que o dinheiro que entra de apoio para os projetos não fica com os produtores, né? A gente fica com uma pequena parte que nos toca ali, mas esse dinheiro ele é distribuído, né, entre várias outras pessoas, vários trabalhadores da arte, técnicos, holds, cenógrafos, maquiadores, tanta gente que depois a gente vai citar, se for possível, alguns nomes que trabalharam com a gente só nesse festival do Conexão, Mulheres do Brasil, muitos nomes mesmo. Então, a gente tem designer gráfico, tem um monte de gente que é beneficiado por esses projetos. Então, eles são hoje de suma importância, de extrema importância para a sobrevivência da arte no país. Denise, a Nila falou sobre que muita gente acha que o dinheiro fica para o produtor. Olha só, viu? Todo mundo está achando que fica com você o dinheiro. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque tem muita informação falsa que circula por aí sobre esse valor que é destinado dos governos para manifestações culturais. Queria que você esclarecesse sobre isso e até da segurança do processo todo. Me parece que é muito... A visão que eu tenho é que é muito rigoroso. E se, por exemplo, no caso da Lei Rouanet, se é feito um uso indevido da verba, a pessoa é condenada e tem que devolver, não é aleatório, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão aí. É uma ilusão, né? Quem não conhece os procedimentos e os protocolos para conseguir um patrocínio, para usar o dinheiro que vem de imposto, as pessoas chegam a ser levianas porque elas julgam sem
conhecimento do que realmente é como é o uso da verba, né? E para um espetáculo acontecer, para um projeto acontecer e para o palco, são muitos detalhes. Tem muita gente nos bastidores, sabe? É o camareiro, é o maquiador, é o designer gráfico, é o produtor de palco, é o cenotécnico, é o cara que constrói o cenário, é o cara que é o maquinista do teatro, que tem que fazer aquilo descer, subir quando tem uma maquinária, é o bilheteiro, é o porteiro, é o próprio teatro que tem as suas despesas, luz, e equipamento de som e equipamento de luz, e quando o espetáculo tem uma projeção, são 3, 4 técnicos diferentes trabalhando atrás, ali nos bastidores, né? Às vezes um espetáculo tem troca de roupa, então tem 2, 3 camareiras, e tem o catering do camarim, é tanta coisa, e tem figurino, e tem objetos de cena, é muito grande. A estrutura pode ser um monólogo, que vai sempre ter muita gente por trás. E tudo isso é milimetricamente dividido, e todo mundo tem que dar sua nota fiscal, e todo mundo tem que prestar sua conta, e quando a gente acaba o projeto, nessa prestação de conta, a gente tem que estar tudo ali, as rúbricas da planilha, todo mundo ali nas linhas da planilha, dizendo, olha, aqui você tem que dar sua nota porque a sua rúbrica é essa, e tem que prestar conta do dinheiro que saiu, do dinheiro que entrou da nota. Não é de qualquer jeito. As pessoas têm mania de achar que tudo que vem de artista é de qualquer jeito, porque nós trabalhamos com o lúdico. E as pessoas estão redondamente enganadas. Trabalhar com arte vai muito além do que as pessoas imaginam. Eu li uma resenhazinha do Paulo Betti essa semana no Facebook dele, falando assim, ele estava na porta do condomínio dele e tinha um carro parado, travando ali a porta, e ele publicou no Facebook dele, e passou alguém e falou assim, qual é o artista que deixou o carro assim? Aí ele perguntou, por que é que sempre quando se refere ao artista, se refere de forma pejorativa? Por que tem que ter um artista que vai deixar o carro empatando ali à frente da casa? Por que tem que ser um artista que vai usar o dinheiro de qualquer jeito? Por que tem que ser um produtor que vai roubar o dinheiro e não vai prestar conta? Sabe? Então, a nossa profissão, ela é muito marginalizada, e isso não é de agora, isso vem, né, desde lá de trás. Desde quando a gente é adolescente, vira para o pai e fala, pai, eu quero ser atriz. E o pai fala assim, isso não é profissão. Né? E aí a gente está sempre tendo que provar que nós, que trabalhamos com a arte, somos trabalhadores. E que sem a arte, essas pessoas que julgam a gente não vivem. O que seria dessa pandemia se não fosse a arte? O que seria dessa pandemia se não fossem os músicos, se não fossem os artistas se virando para levar um pouco de acalanto para as pessoas? As lives que as pessoas assistem de graça, né, de shows, de... Sabe? De o que teatro, seria? Dança, tantas manifestações para aliviar o sufoco. E tem gente que ainda assim não se sensibiliza com isso e continua achando que artista não tem que ter apoio. Empresas têm subsídios, não tem? Várias empresas têm subsídios para ir para um estado, ficam 20 anos sem pagar imposto. Nós, artistas, pagamos impostos. Nossa, ai de nós se não pagarmos. Recebe de patrocínio do governo. A gente paga imposto dessa verba, volta o dinheiro para o governo. Todo mundo que recebe paga imposto disso para o governo, e já é comprovado que a cada R$1 cedido pelo governo em forma de patrocínio, de leis de incentivo, voltam R$1,50 para o governo, porque tem tudo que envolve, né? Se é um teatro, tem o comércio de rua ali, tem bilheteiros, tem... O pipoqueiro, o baleiro, todo mundo se beneficia com a arte.
o estacionamento, o lanche que a pessoa come ali na região do teatro, tudo isso volta em benefício para o próprio governo, para a cidade. Então, assim, a arte, eu estou te cortando, Denise, eu não sei se você já... Não, é ótimo, vamos, a gente está num bate-papo, é melhor assim. Eu acho que assim, a arte ela vem sendo sufocada, mas não é uma coisa assim feita aleatório, só por gente que desalmada. Tem um movimento de desarme, né, da arte, tem um movimento de desarticulação, tem um movimento de empobrecimento, né, da arte, da cultura. A gente vê isso, é nítido. E as leis de incentivo serem atacadas também faz parte desse movimento de simplesmente se destruir tudo que é alegre, tudo que tem uma manifestação artística, uma coisa espontânea. Então, tem um ato político nisso daí, ideológico, né, que a gente sente. Eu, pelo menos, sinto muito isso. Uhum. A Nila fez uma observação muito boa, muito bacana, que eu já ia fazer também, que é a cada R$1 que o governo investe, que na verdade não é o governo que investe, no caso da Lei Rouanet, é uma empresa, o governo permite que a empresa invista naquele espetáculo. A cada R$1, o governo tem de volta entre 1 e 52. Então, quer dizer, é uma vantagem gigantesca e essa contrapartida é considerável. E a gente tem que pensar também numa outra questão. A arte, ela não serve para si mesmo, ela serve para o outro, ela serve para acalmar o outro, como eu comecei falando no início do programa, para acalentar o outro. Então, se você, nesse momento em que está todo mundo desesperado, com medo de sair na rua, com medo de receber uma entrega na porta da sua casa, porque você tem medo de pegar um vírus, por um pequeno descuido e morrer, você vê um espetáculo, significa muito, você vê gente, significa muito, né? Então, coisa que a gente não podia fazer anteriormente, que a gente fazia anteriormente, indo ao cinema, indo ao teatro, interagindo, tendo uma outra visão ali para trazer para dentro da sua casa. Hoje você faz isso por meio do computador, que os profissionais tiveram que se adaptar a esse meio para conseguir trazer tudo isso para a gente. Então, é muito importante. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Nila, que é o seguinte: Nila, a gente sabe que os profissionais, e a gente está enfatizando a questão do dinheiro aqui, porque isso precisa ser dito, tem muitos profissionais passando necessidade, a gente tem profissionais com uma situação confortável, profissionais consolidados, que têm uma carreira de milhões, como você falou, que fazem lives patrocinadas, que não é o caso da grande maioria. Então, eu queria saber como tem sido a adaptação em termos de estrutura, né, do meio internet para a arte de vocês, e também financeira. Eu li recentemente uma entrevista de uma cantora que estava vendendo bolo para pagar as contas. Uma cantora já com uma carreira, já tinha um ganho, só que não tinha uma reserva para esse momento. E está fazendo bolo. Queria saber como é que está essa história para vocês. Olha, a gente tem visto várias situações nesse sentido, né? Procuramos apoiar, né? Nós que a gente está num patamar, a gente não faz parte desse núcleo de artistas, digamos, milionários, né? Da música, do teatro, produtores milionários, né? Nós não somos. Então, a gente procura apoiar da melhor forma. Eu já doei cestas básicas, assim, fiz ações, tento compartilhar coisas, tento pressionar o governo, né, deputados, em que eu depositei meu voto, justamente tento fazer o que está ao meu alcance, né? Não sei se cortou aí para vocês, acho que não, né? Não. Então, eu tenho tentado fazer isso, mas eu tenho visto muitas coisas nesse sentido,
de gente, de fato, desesperada mesmo, né? E o governo, ele tem obrigação de fazer alguma coisa. Ele tem obrigação, porque o governo socorre os bancos, por que não socorre artistas? Por que não socorre trabalhadores? Na verdade, eu acho que o auxílio emergencial, por exemplo, né, falando de uma outra coisa assim, não tem a ver, mas ao mesmo tempo tem, porque nós somos cidadãs, né? A gente também tem esse direito de opinar. O governo tinha sim que dar um auxílio emergencial para todos os trabalhadores da arte, não só da arte, mas todos os trabalhadores no geral. Então, a gente vai observando e vendo o desespero das pessoas, né? Como tem que ficar em casa, não pode trabalhar, mas como é que faz, né? O que fazer nessa situação tão de pandemia, nessa situação tão absurda que a gente está vivendo, né? E a gente não vê assim, uma estratégia, né, que vem de cima do governo federal, por exemplo, para organizar a casa e tranquilizar as pessoas, que é o que os outros governos estão fazendo. A gente vê governos estaduais, né? O governo municipais tentando fazer alguma coisa, mas a gente não vê uma ação concreta do governo federal, não só para a arte, mas para os trabalhadores no geral. Uhum. Denise, o pessoal tem ido pedir socorro para você. Você sabe, eu acrescento isso, que assim, eu entrevistei ao longo dessa pandemia uma dubladora, entrevistei músicos, atores, e em diversos programas, e eles estavam todos falando, nós estamos nos reunindo para um ajudar o outro, para não faltar o pão na mesa. É isso. Eu queria saber como é que está indo, se o pessoal está pedindo socorro para você, porque, como diz a lenda, o produtor é quem tem a verba, né? Olha, pedem sim, pedem trabalho. Denise, me encaixa num trabalho. Denise, você tá. Esse festival, por exemplo, o Conexão, eu tive que fazer opções, mas eu já tinha uma equipe mais ou menos que a gente já tinha feito outro, que eu priorizei, e quando essas pessoas disseram não, eu fui atrás de outras, mas toda hora tem alguém mandando uma mensagem, tem alguma coisa, sabe de alguma coisa, me indica para fazer alguma coisa, está precisando de alguma coisa. Eu também tenho feito a minha parte, eu tenho indicado pessoas para alguns projetos que eu sei que são home office e que podem agregar e podem somar. Eu sou uma pessoa muito inclusiva, né? A Nila me conhece há muitos anos e eu sou aquela que eu compartilho tudo, eu acredito nisso, eu acredito que quanto mais a gente doa, mais o universo devolve. Eu acho que a vida é um eco e que tudo que você emana para o universo volta para você. Se você emana amor, vai voltar amor. Se você emana ódio, vai voltar ódio. Se você emana abundância, vai voltar abundância. Essa é a minha premissa de vida mesmo. Então, assim, eu não gosto, eu, por exemplo, não sou uma pessoa, eu trabalho e você tem que ganhar menos e eu ganhar mais. Não, se eu posso ali compartilhar e achar um meio termo para que na hierarquia todo mundo, porque, claro, tem as funções e tudo mais, mas eu sou uma pessoa que realmente, por exemplo, eu sou de um mercado não só de cultura, mas eu sou de um mercado também, atuo há muitos anos no mercado de entretenimento de eventos corporativos. Esse mercado, então, também ficou muito machucado com isso, sufocado. E houveram algumas iniciativas de cesta básica por algumas empresas, tipo a Ajude o Freela. Eu abri mão, eu tive a oportunidade de ter, eu tive ajuda no início, logo que eu cheguei de Portugal, da turnê do Paulo Betti, eu fui contemplada, ganhei uma cesta básica, eu fiquei toda feliz, porque eu estava chegando e ainda não tinha recebido a grana de Portugal, porque lá também eu fui interrompida pela turnê, cheguei aqui no meio de uma pandemia que eu não sabia direito o que ia acontecer, tive que ficar de quarentena, mas no momento em que eu consegui me estabilizar e que eu recebi o meu cachê de Portugal, a primeira coisa que eu fiz foi abrir mão da cesta básica para que outras pessoas pudessem ter acesso, que estavam precisando mais do que eu. Então, eu acho que isso também, ter a consciência
daquilo que você... eu preciso, ok, mas então, peraí, eu ganhei essa cesta aqui, ó, eu não como isso, eu não preciso disso aqui, porque eu moro sozinho, isso aqui é muito para mim. Então, eu fui meio dividindo tudo que eu tinha e ajudando, porque tem que ser assim, eu acredito nisso. Mas muita gente me procura até hoje para dizer: olha, por favor, tem alguma coisa, algum trabalho. Eu fico, ai meu Deus, eu queria ter trabalho para todo mundo. É duro, é muito duro, imagina. E aí eu queria colocar uma outra questão para você, Denise. A gente sabe que a captação de recurso, ela nunca foi uma tarefa fácil. E aí, assim, até pelas coisas que a gente já falou antes, desse preconceito aí com relação à Lei Rouanet, principalmente, e outras tantas questões aí. E aí eu queria saber se você entende que esses obstáculos... eu queria saber como é que foram esses obstáculos agora no período de pandemia, porque afinal de contas não dá para não dá para sair de porta em porta para você pedir o recurso, a coisa ficou muito mais difícil. Eu queria saber como é que foi nesse momento, e se você acredita, e se você acha que isso pode perdurar para depois da pandemia. Eu acho que está muito incerto para todo mundo. E como a cultura está muito massacrada, eu acho que as empresas andam receosas, né? Como esse governo está tudo muito ali incerto, eu acho que o que está acontecendo realmente é que quando você bate os patrocínios, eles estão muito específicos. Por exemplo, se você tem uma relação com uma empresa que você já tem um histórico com ela, fica mais fácil de você conseguir captar dinheiro para um projeto seu. Se você não tem essa relação e tem que partir do zero, que você tem que buscar essa relação, buscar essa confiança, eu acho que vai ficar mais difícil. E mesmo que passe, mesmo que a pandemia acabe e a gente possa voltar, esse novo normal, né, vai ser novo mesmo, vai ter que ter um reaprendizado de como vai ser essa captação. E eu acho que os projetos vão ter que ser mais realistas. Assim, as pessoas vão ter que segurar um pouco os conteúdos, né? Espetáculos grandiosos demais vão ter que pensar como é que eles vão se reformular para esses patrocínios. E acho até que, de verdade, o mercado, pelo menos as pessoas que eu conheço, as grandes produtoras que eu conheço, eu acredito, quero crer que elas vão pensar nos menores um pouco também. Vamos dividir aqui esse bolo, porque, na verdade, também acontece isso, né? A gente pode ter um belo projeto e muitas vezes o valor, a captação não vem para aquele belo projeto, porque tem aquele artista que já é muito conhecido, que tem um projeto que é muito grande, que já é muito conhecido, então aquela empresa quer vincular a marca dela àquele artista, né? E também isso acaba tendo um desequilíbrio, né? Bastante grande. Então, eu acredito quero acreditar, na verdade, que teremos que reaprender, né, com isso. Né? Eu espero que as grandes produtoras pensem um pouco também nisso e que as empresas, principalmente, pensem nisso. Porque nós, produtores menores, porque eu não sou uma produtora... tem produtoras muito maiores do que eu, que faziam espetáculos mirabolantes, né, de, sei lá, quantos milhões. Eu acho que as empresas precisam rever aonde elas também aplicam a verba delas, para que todos nós tenhamos a mesma chance. Isso eu sempre bati nessa tecla, eu sempre falo, todas as vezes que eu fui captar algum patrocínio, e eu não sou captadora de recursos, mas muitas vezes, por eu conhecer alguém de uma empresa e tal, eu batia na porta lá com a minha cara e a coragem e pedia, né? Tive muitos sims, porque fui lá e bati na porta. Isso eu estou falando, né? Eu já faço isso desde que nem tinha lei nenhuma de incentivo.
nem tinha, nem se falava em lei de incentivo, e eu tive espetáculos onde eu tive patrocínio de empresas, porque eu ia lá e batia na porta e dizia, olha, me ajuda aí, eu quero montar esse espetáculo, e ele é legal, ele vai inspirar pessoas, né? Então, eu quero confiar nisso, eu quero acreditar que as empresas também vão olhar de outra forma os produtores, os captadores e os próprios projetos, né? Uhum. A gente precisa até ressaltar aqui que os especialistas do mundo inteiro falam que a área de cultura, infelizmente, aqui deve demorar mais para voltar. Então, isso que você falou agora, Denise, tem uma importância muito grande de repente, a gente dividir o bolo com uma faquinha um pouquinho menor, né? Colocar aí pedacinhos um pouquinho menores para cada um, para que todo mundo possa voltar a ter seu lugar ao sol, porque afinal de contas a gente não está falando de ninguém aleatório, a gente está falando de gente que tem família, que tem filho, que precisa pôr comida na mesa. Então a questão tem que ser vista de uma maneira muito delicada. E aí eu queria saber de você, Nila, que eu acho que é importante a gente colocar aqui nessa conversa. A gente sabe que a pandemia está sendo complicada para o mundo inteiro, sob vários aspectos, né? A gente abre as redes sociais e a gente fica apreensivo. Hoje são dias apreensivos de abrir a rede social, que a gente não sabe para quantas pessoas a gente vai desejar os sentimentos. Então, tem sido bem complexo. Eu queria saber se no meio desse caos todo você pensou em deixar a sua carreira para conseguir honrar as contas. Olha, graças a Deus, eu não tive que pensar nisso, né? No começo da pandemia, quando eu entendi o que ia acontecer, que eu falei, meu Deus, sabe quando cai a ficha que você fala, nossa, tá tudo, e como que vai ser isso, e como que eu vou levar a minha vida? Eu te confesso que me deu, sim, um desespero, né? Me deu né, aquele desânimo, né? Que parece que você foi abatido, né? E eu não cheguei a pensar em parar de minha vida, a música, a cultura, né? Eu adoro fazer coisas diferentes na cultura. A minha sorte, assim, é que eu trabalho com arte, né? Então eu fui compor, eu fui tocar meu violão, era naqueles dias que as cidades estavam vazias, né? Eu tocava um violão, eu compus, fiz muita música, li, assisti filmes para desopilar um pouco e para não entrar nesse clima. E eu estava, outra sorte também, que eu estava já com alguns projetos em andamento, né? Um CD para finalizar, tinha um outro projeto de dança e música que eu tinha conseguido captar essa verba. Então, algumas coisas que me salvaram, assim, a alma e o bolso, né? De uma certa forma. Então, eu fiquei um pouco mais tranquila, mas, assim, as pessoas não entendem que a gente é artista, mas a gente não vive numa bolha, né? De glamour, de champanhe, espumante, e tudo lindo, maravilhoso, né? A gente tem que pagar contas, a gente também tem os problemas diários para lidar, né? E essa questão da pandemia me afetou demais. Mas, graças a Deus, eu tive essa sorte, e tenho essa sorte de que a arte também, ela, ela causa sensações na gente, até de empoderamento mesmo, né? Quando você consegue fazer uma música no meio de uma pandemia, eu fiz várias, né? Isso me falou, não, nem tudo está perdido, calma, Nila, calma, vai dar tudo certo. E as coisas foram acontecendo, a gente conseguiu aprovar o projeto Conexão Mulheres do Brasil, né? Então pensei, pô, mais trabalho pela frente. Isso me acalmou bastante, assim, né? Eu fiquei muito grata ao universo por isso, né? Mas olha, com relação a Denise, vocês estavam falando das leis, né? A Lei Rouanet, por exemplo,
eu tive um projeto que eu não consegui captar da Lei Rouanet, né? Eu tive um projeto também do PROAC que eu não consegui, Eu PROAC também não captei aquele projeto. não captar. Eu já tive vários projetos. Nem por isso eu acho que as leis têm que acabar. Muito pelo contrário, eu acho que elas têm que ser revistas, elas têm que ser mais bem distribuídas. Essa questão, né, que a Denise falou de, poxa, eu chego lá para pedir um apoio com o meu projetinho e chega uma cantora que já vendeu milhões, né, uma Gal Costa. Eles vão patrocinar a Gal Costa, com certeza, né? Não vão patrocinar a mim. Então, essas desigualdades precisam ser revistas no que tange às leis de incentivo à cultura. Sim, Denise, a gente sabe, as atividades elas estão sendo aí adaptadas para o ambiente virtual. Olha a gente aqui, que poderíamos estar no estúdio, estamos conversando por meio da internet. Eu queria saber se as manifestações artísticas todas estão migrando para esse ambiente virtual, música, teatro e etc. estão migrando para o ambiente virtual, e se algum espetáculo não é possível ser feito por meio da internet. Se tem algum tipo que você fala assim, olha, realmente esse aqui não tem a mesma pegada, a mesma... tanto para o artista quanto para o público, não é adequado por meio da internet. Como é que é? Eu acho que é um novo jeito de se fazer, de mostrar arte, né? Eu acho que qualquer espetáculo pode ser adaptado. Ele vai, por exemplo, se você pegar um espetáculo de teatro como... Vou falar de um grande espetáculo que, inclusive, eu trabalhei, que é o Suassuna. Ele vai perder a grandiosidade dele, porque ele é um espetáculo que ele tem ele tem toda uma movimentação de cenário e que dentro da internet, só com muitas câmeras, e aí tem que fazer uma produção gigante. Eu acho que precisa de muitas... eu acho que todos os espetáculos podem ir para a internet desde que eles tenham estrutura para isso, desde que eles tenham verba para pagar o que tem por trás. Por exemplo, o Paulo Betti, eu fiz o Autobiografia Autorizada, nós fizemos eu trabalho com o Paulo, e a gente estava em turnê em Portugal. Quando a gente voltou, a gente fez alguns espetáculos. O Paulo conseguiu fazer... O Paulo foi pioneiro, né, nessa coisa do teatro pela internet, porque eles fizeram um projeto no Teatro Petra Gold, no Rio, e aí foi um projeto lindo do Teatro Petra Gold, junto com o Paulo e... Agora não me lembro o nome daquela atriz, Beatriz... Ai, desculpa, não esqueci o nome dela, mas foi maravilhoso, e era um espetáculo todo pela internet, onde o Paulo chamou o teatro respirando por aparelhos. Por quê? Porque ele montou o espetáculo no palco do teatro e ele fazia para as câmeras. Quando ele fez o primeiro, tinha uma pessoa só na plateia que representava o público. Isso lá no comecinho da pandemia, em março do ano passado, maio do ano passado, quando ele estreou. E o Autobiografia é um espetáculo que tem um cenário, que tem uma movimentação. Com as câmeras, foi possível fazer. Depois ele montou esse espetáculo na casa dele, para apresentar, numa live que foi, né? Então, assim, eu acho que é possível. Nosso festival teve que ser absolutamente adaptado. Era um festival ao vivo, com presença das convidadas, com a banda no palco, música pulsante, vibrante. De repente, a gente fez. Eu olhei para a Nila, para as meninas, eu, Silvia, Nila e Laura, eu falei, e agora, gente? Sabe? E a gente adaptou todinho para uma live, para um estúdio. Né? As convidadas online, a Laura e a Silvia não puderam estar no palco com a gente, a banda não pôde estar no palco, então a gente teve que fazer ele todo online,
E olha, acredite, tá lindo, vai ficar lindo. Mas deu uma trabalheira que a gente não imagina como fazer um festival assim, entendeu? Então eu acho que é sim possível, desde que você consiga ter recursos para que possa, para que isso fique de qualidade. Senão vai ficar, né, uma live na sua casa, né? Então, sim, com certeza. Eu até não é um espetáculo, mas eu faço dança do ventre há muitos anos e a minha professora agora mora, a minha primeira professora agora mora no Canadá e ela está fazendo os espetáculos para gente, aulas e espetáculos que não deixa de ser, né? Por meio da internet. Então a gente nesse momento agradece porque a gente sentia tanta saudade, tão importante, super importante. Essa questão virtual, né, de fazer coisas híbridas ou não, ou totalmente virtuais, eu acho que isso daí não tem mais volta, né? A gente aprendeu, é uma nova ferramenta que a gente vai usar com certeza, né? Eu acho que a gente, por exemplo, pode fazer um festival híbrido. Quando for possível ter público, podemos ter uma palestra de alguém que esteja nos Estados Unidos, né, de uma mulher que esteja não sei aonde, na Europa, e ela dá uma palestra virtual ali, e a gente transmitir essa palestra para quem está lá assistindo no palco, e depois migrar isso para uma plataforma. Então, eu acho que essa questão virtual, né, a questão da gente saber usar a internet é um caminho sem volta para as artes mesmo, né? Não era só para divulgar, antes era só para divulgar, agora é para interagir, né, de uma forma mais intensa até, né? A gente se adapta rapidamente, né? Com certeza. E aí eu queria colocar uma questão aqui para você, Nila, que eu fico pensando sobre o calor. Vocês, artistas, têm esse termômetro do calor do público. E aí, como é que fica sem plateia? Dá para tocar? É a mesma coisa? Você tem que montar, digamos assim, uma outra base de posicionamento de palco, de interação, de levar a música mesmo até o final. Como é que é? Como é que é você passar de um palco com plateia para um palco com plateia virtual? Fala, Denise, quer falar? posso falar. Eu acho que o calor do público a gente vai sentir à medida em que a gente se relaciona com ele, né? Por exemplo, eu acredito de verdade que nunca vai substituir. O público nunca vai... Quando você está no teatro, né, que o artista está no palco ali e a plateia levanta e aplaude, nossa, é tão bom! Nós, produtores e diretores, né, porque hoje eu também dirijo, quando a gente olha e vê que aquele público... E aí eu sempre, quando acabo o espetáculo, eu vou pro meio do público e fico ouvindo, né, o que o público está dizendo, até porque se eu tiver muitas opiniões ali que não são muito legais, eu falo, isso aqui eu tenho que mexer, porque a gente está ali, o público, né, a gente... Mas o que eu sinto quando a gente faz o espetáculo, por exemplo, eu vou novamente citar o Paulo, porque é muito recente para mim no teatro, né? Quando a gente recebe um recadinho de uma pessoa que está lá no Acre, numa cidadezinha pequenininha, e que o teatro não chega lá, o ator não vai lá, e só se a novela, só vai pela novela, e a pessoa manda um recadinho assim, nossa, eu assisti você no palco como se fosse um teatro, como se o teatro estivesse na minha casa, muito obrigada. Eu sou muito emotiva, eu chorei muitas vezes durante a pandemia nas apresentações que eu ouvi isso e que eu li isso nas redes do Paulo, na nossa rede. Porque é tão legal você saber que você está chegando em algum lugar, né, através da rede, e de uma cidade que nem teatro tem.
que nem teatro tem, e que aquela pessoa está com a sensação de que ela está no teatro e não está vendo a novela. Não que a arte da novela, a novela não seja maravilhosa, eu pelo menos adoro novela, então acho que a novela é tudo de bom. Mas eu digo essa forma do teatro, né? Ou da música, de um show. Outro dia eu vi uma live, acho que foi do Criolo, que eu falei, uau, sabe assim, para mim, eu parecia que eu estava vendo ele no palco, eu fiquei tão alucinada com tudo que como ele conseguiu fazer aquilo e me aproximar tanto. Eu falei, nossa, que delícia ver esse show, né? Eu me coloquei no show, arrastei os móveis, dancei. A proposta, é o que você se propõe também a fazer, né? É como você quer ser espectadora daquilo, né? Eu acho que nós estamos reeducando, de certa forma, o público. Eu não sei nem se a palavra é essa, mas eu acho que mostrando para o público que ele pode se divertir com a gente, mesmo sem estar ali na presença. Eu sempre brinco, gente, arrasta o sofá, vamos dançar junto. Né? Por exemplo, carnaval eu fiz uma brincadeira na minha rede, botei uma máscara, botei o Tim Maia na televisão e fiquei dançando aqui em casa. E brinquei, falei, gente, carnaval, uhul, meu carnaval tá com o Tim Maia. Então, assim, eu sou uma pessoa muito animada, entendeu? Deu para perceber, né? Então, eu tenho essa coisa de querer inspirar as pessoas a curtirem como se o público estivesse quentinho ali, sabe? Eu não sei, a Nila, como artista, deve ter um outro termômetro, né? Não, eu concordo com você, nada substitui mesmo a energia do Nada público, vai substituir. né? Aquela coisa do aplauso ali ao vivo, de você às vezes ouvir a respiração das pessoas, a vibração de uma música, tipo, nossa, pô, as pessoas cantando junto, que é o meu Cantando caso. junto, eu ia dizer isso, cantando junto. A gente sente falta, só que também nós artistas, a gente consegue também encarnar uma coisa, né? Assim, tipo, poxa, então é para fazer uma live? Então nós vamos fazer mesmo, como se o público estivesse ali. E a gente tenta fingir, acreditar que as pessoas estão ali e sentir aquela emoção, né? Do ao vivo, da proximidade, tudo. Sempre que eu vou fazer uma live, eu fico imaginando as pessoas assistindo como se estivesse num teatro, numa casa de shows, vibrando. Então, assim, eu fico agradecida por isso, né? Mas nada substitui, né? Só que a gente é aplicado, né, Denise? A gente é aplicado. Nós somos resilientes, nós queremos continuar fazendo a nossa arte, levando alegria. O nosso festival, ele é muito leve, Melissa. Ele é um festival que ele empodera a mulher, ele fala de todas as coisas, todas as questões femininas, mas foi o que a gente sempre combinou isso. Temos muitas vertentes e coletivos falando de assuntos específicos. Então, tem os coletivos que falam da violência, os programas que falam da violência, tem da doméstica, tem os coletivos que falam do desequilíbrio social entre, né, os salários da mulher e do homem. Tem todo nosso festival, ele passa por isso tudo, mas com arte. A gente canta isso. A gente mostrou isso através da música, nas escolhas das homenagens das mulheres que nós homenageamos, né, mulheres fortes, nas escolhas das nossas convidadas, que cada uma... Nós temos a Marlene Querubim do circo, nós temos a Beth Belli do bloco Afro, que é o bloco Ilu Obadmin aqui de São Paulo. Nós temos a Fafi Siqueira, comediante, atriz, compositora. Entendeu? Nós temos a Cida Mendes, que é uma comediante mineira. Então, nós tentamos trazer... Nós temos a Lúcia Santos, poeta, a Karen Satorato, que é da educação. Cada mulher dessa,
a Tezuka Yamazaki do cinema. Cada convidada dessa, essas 7 mulheres que foram convidadas, e essas 3 anfitriãs, a Nila, a Laura e a Silvia, e eu ali na carona, cada uma de nós tem uma história atrás, traz uma história, né? Agora, nós procuramos inspirar outras mulheres, né? Não adianta você ficar batendo na mesma tecla. Então, o festival ele é leve, ele vai como ele vai fluindo o tempo todo. E aí tem a música, tem a brincadeira, tem a gargalhada, tem um momento que a gente fala um pouquinho mais sério de um assunto ou outro, mas sempre nesse sentido, né, da leveza da arte, de mostrar para as pessoas que é possível, sim, quando você está mais leve, sabe? É esse o conceito do festival, inspirar. Vamos fluir aqui, vamos navegar aqui nesse barquinho. Muito bacana, muito legal. Eu queria só, vocês estavam falando sobre essa questão da internet, e me ocorreu uma questão aqui que você falou, Denise, das pessoas que de repente nem tem um teatro na cidade que conseguem ter acesso. E às vezes não tem o dinheiro também, porque a gente sabe que o teatro não é barato. Então, isso é uma forma de popularizar e de chegar. Uau, imagine Paulo Betti, um grande ator, chegou na minha cidade, lá no interior, e que veio. Ele está falando comigo, né? Então, é o lado bom, né? Sim. É aquilo que a gente falou. A inclusão, né? A inclusão. É aquilo que a gente falou durante toda a conversa, é o acalento que a cultura nos proporciona, né? Com certeza. E você falou que chorou em todas, até eu fiquei com vontade de chorar. Eu sou uma chorona, Melissa. Eu choro assim. Eu não tenho nenhuma vergonha disso, de me emocionar. Eu até brinco muito. Gente, eu não posso usar cílio postiço, eu não posso usar maquiagem, porque eu sou uma chorona. Cada vez que eu vejo, que eu percebo que eu cheguei em algum ponto desse país, sabe? Onde eu proporcionei uma alegria para alguém que nunca podia imaginar que pudesse ter aquilo. Nossa, como eu gosto disso. Eu trabalhei uma época com aqueles palhaços patati patatá. E o que eu mais fazia, o que eu mais gostava, era quando um contratante de uma cidade muito pequenininha do interior do Brasil, eu me lembro de uma cidade que eu fui com eles, não sei onde foi, acho que foi lá para o interior do Ceará, que o contratante, a gente tinha projeção, a gente tinha que ter projetor, e o projetor tinha que sair de Fortaleza para ir para esse lugar, e era longe, tinha uma estrada. Olha, eu fiz o possível e impossível, consegui levar tudo que precisava para fazer o show lá. Quando eu vi aquelas crianças e aquelas pessoas ali, naquele lugar aberto, aquele calor, aquele sol absurdo, os palhaços quase derretendo. Quando eu vi a carinha daquelas crianças, que era uma coisa inimaginável para elas, ter o patati patatá ali, eu não sabia o que fazer. Eu chorava tanto naqueles bastidores. E as pessoas diziam, mas Denise, você não pode ser assim. Eu dizia, gente, olha aquela criança, olha aquela mãe. Meninas, espera, eu vou ler aqui para o pessoal de casa sobre o chamamento do festival de vocês, que eu acho que é super importante a gente explicar para todo mundo como é que vai acontecer a coisa toda, né? Festival Conexão Mulheres do Brasil, a segunda edição, acontece nos dias 26, 27 e 28 de março no YouTube. Festival musical que celebra o poder da mulher, traz cantoras famosas e premiadas e também convidadas especiais. Idealizado pela diretora e produtora cultural Denise Prado, o Festival Conexão Mulheres do Brasil reúne pela segunda vez mulheres fortes
e influentes no cenário musical brasileiro, e encontro especial de música de qualidade e celebração do feminino. As cantoras Silvia Patrícia, Laura Finocchiaro, que eu espero ter falado certo o nome, Falou. e Camila Branco, cada uma de uma região do Brasil com suas vivências, experiências, estilos e carreiras se encontram e se conectam através de uma grande característica comum, o amor pela música. Lindo, maravilhoso! Eu queria saber como é que surgiu essa ideia de todas essas figuras femininas, Denise. E contribuir com o trabalho dessas artistas. E o público também, de alguma forma, contribuiu com essas escolhas. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. E a gente está com pouco tempo ainda, mas... Pois é. Olha, eu sou apaixonada por essas 3 mulheres. Eu costumo dizer que eu já me casei com elas desde sempre. É um casamento fraternal mais lindo que eu poderia ter na minha vida. Eu conheço as 3 há muitos anos. Na cronologia, eu conheci a Laura nos anos 80, em 80, 85, quando eu vim a primeira vez a São Paulo, e eu era muito jovem, e eu fiquei encantada com aquela mulher poderosa que subia no palco empinando uma guitarra ali no Madame Satã, nos anos 80, e botava para quebrar, e eu falava, que mulher é essa? Ali eu já fiquei louca com ela, já achei ela incrível, já trabalhava com música e tal. Depois eu conheci a Silvia. Eu conheci a Silvia antes da Nila. A Silvia, aquele jeito baiano dela, e ela tinha uma coisa que ela era muito assim, suave, né? E eu conheci ela, eu falava, ela tinha uma timidez para tocar o violão, eu dizia, você tem que tocar violão, e a gente pegou a Silvia, levou para um lugar em Rio das Ostras, botou ela para tocar violão, vai tocar violão, e logo depois a Silvia saiu pelo mundo tocando violão. Eu falava, gente... E a Nila, eu conheci porque eu fui fazer um evento, e ela era a artista do evento, e eu acho que eu já conhecia a Nila, eu fui fazer o evento e convidei a Nila, e a gente precisava de uma artista para o palco, e eu falei com o empresário da Nila, e a gente levou a Nila para o evento no Rio de Janeiro, e o evento era muito poderoso, era um evento assim no Itaiangá Golf Club, e a Nila estava muito nervosa, e eu fiquei ali cuidando dela, e ali eu me apaixonei. Quando eu vi a Nila, quando a Nila abriu a boca e começou a cantar, eu falei, cara, que mulher é essa? De onde saiu essa voz? Bom, nunca mais larguei essas 3 mulheres. A vida foi andando, e eu sempre falava, eu quero juntar elas, quero juntar essas 3 mulheres, eu vou juntar essas 3 mulheres. Um dia eu estava com a Nila numa pizzaria aqui em São Paulo, e falei para ela, eu falei, eu vou criar um negócio, um festival, uma coisa, uma conexão, eu vou juntar você, a Laura e a Silvia no palco. E aí comecei a bolar isso, e comecei, né? E comecei a fazer, e comecei a ir. Bom, e aí falei com a Silvia, aí falei com a Laura, aí fui fazendo a conexão delas 3, fui botando as 3 para falarem um pouquinho, fui mostrando o trabalho de uma para outra, olha, escuta aqui, vem cá. Aí no Rio eu fiz um encontro da Laura e da Silvia no Rio, porque a Silvia estava no Rio na época, a Laura também. Eu juntei as duas, fiz um encontro ali num boteco no Rio para elas se conhecerem. Aí depois, enfim, e aí hoje a Nila já está gravando música da Silvia e da Laura. Nila, como é que foi participar dessa empreitada? Eu pergunto isso, mas não só da questão de artista, mas também dessa questão da contribuição que você e as outras cantoras estão dando aí para ajudar a gente nesse momento. Olha, foi uma delícia, né? Pela amizade, né? Primeiro ponto é a nossa amizade com a Denise, que é o elo, né? O elo de ligação, essa coisa emotiva que ela tem com a gente, que a gente tem com ela também, né? Adoramos a Denise, amamos a Denise. Eu também amo vocês! Além de respeitá-la muito como produtora, né? Que ela é uma grande produtora de larga experiência. Então, o chamado da Denise não tinha como dizer não, né? E ela disse, gente, vamos fazer essa história. Falei, Denise, estou dentro, vamos lá.
e foi uma delícia. A primeira edição ela fez toda sozinha, né? Sozinha, tinha um monte de gente ali contribuindo, mas ela peitou a história sem patrocínio e botou a gente num palco e fez divulgação e fez tudo possível para a gente se apresentar da melhor forma e foi incrível, né? E ali a gente já se conectou mesmo, todo mundo, foi tudo de bom, nos divertimos muito com essa primeira edição e agora com a segunda edição, né? Com o apoio do PROAC, Lei Aldir Blanc, que a gente tem que agradecer demais. Oh, nossa, como eu estou agradecida! O festival, ele vai dar um salto agora de qualidade, né? Porque o primeiro foi feito na raça e já foi muito bom. E o segundo, com o apoio, o patrocínio. Então, a estrutura muito melhor, todo mundo, né? Todo mundo recebendo. E então foi lindo, foi muito divertido. E agora estou aguardando o resultado, né? A edição dele. Estou super ansiosa para assistir dia 26, 27 e 28 no canal do YouTube da Denise, né, Denise? Não, é no nosso canal, no canal do festival. Nós temos um canal no YouTube do festival, nós temos o Instagram do festival, nós temos a página no Facebook do festival, Festival Conexão Mulheres do Brasil. É só procurar lá, seguir a gente, está sempre... E a gente, na própria página do Instagram e do Facebook, a gente tem alimentado com coisas muito legais, procurado mulheres que têm coisas para dizer, porque, como eu falei para você, o que nós queremos é ampliar a voz. Não é um festival egóico, não é um festival egóico, é um festival de alma. É um festival... Se conectar com outros grupos, né? Com outros coletivos, a gente também busca apoio de empresas, buscamos apoio do próprio PROAC para novos projetos, né? Que a gente vai inscrever, e apoio de empresas também que queiram patrocinar produtos para mulheres, porque a gente trata tudo ali, né? E é isso. A nossa ideia é voar. Voar. Agradecer demais a participação de ambas. Foi muito bacana essa conversa. Desejar sucesso para esse festival incrível, que eu tenho certeza que ele será incrível. E dizer que a gente está de portas abertas. Todas as iniciativas aí de cultura são bem-vindas, são importantes da gente falar, da gente esclarecer. A gente teve aqui, durante uma boa parte do programa, esclarecimento sobre essa questão financeira, que eu acho que muita gente lá de casa tem essas dúvidas, e é importante a gente parar um pouquinho para falar sobre esse assunto. Muito, muito obrigada e muito sucesso. Obrigada, Denise. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. E assiste o festival, tá? A gente quer saber o que você vai achar. Obrigada, gente. Esse foi mais um Alesp da Deni. A gente falou do Festival Conexão Mulheres do Brasil. Eu recebi aqui no programa a Denise Prado e a Nila Branco, que fazem parte desse projeto bem bacana, que foi um patrocínio aí do PROAC, aqui do Governo do Estado de São Paulo. Teve outros patrocinadores, mas o Governo do Estado contribuiu com incentivo à cultura. Você fica agora com a programação da Rede Alesp, você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!